Olá, Carlos, tudo bem? Prazer falar com você. Parabéns pelo canal, pela iniciativa e falar de esperança no meio dessa ansiedade, não só do momento que nós vivemos agora, mas a esperança mesmo na vida do cristão. Eu acho que é um grande desafio, porque hoje a nossa fé ela está muito baseada e a sua esperança calcada nas coisas que esse mundo podem oferecer para nós. E Paulo diz que se nossa esperança se baseia apenas nas coisas ligadas a este mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu gosto muito de pensar na condição humana, numa antropologia bastante negativa e pessimista. Ou seja, depois que Adão comeu do fruto, todos nós passamos a nascer como pecadores. A natureza pecaminosa faz parte da gente. Ninguém precisa nos ensinar a fazer errado, nem a produzir mal. Isso faz parte da nossa essência. Quando conhecemos a Cristo, conhecemos aquele que é crucificado desde a fundação do mundo, conhecemos aquele que é o Verbo, que estava com Deus desde o princípio, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou como diz Colossenses 1, de 13 a 20, que ele é o primogênito da criação. Significa que conhecer a Jesus é conhecer o ser humano da onde todos nós fomos originados. Apesar de que na nossa história ele aparece no meio do tempo, mas ele é eterno e sempre existiu. É a pré-existência do Verbo de Deus, tudo foi feito por intermédio dele. É olharmos para a nossa humanidade, para a nossa maldade, olharmos para a nossa vida, olharmos para os nossos caminhos e para as nossas mentiras. Aí a gente olha para Cristo e ele é caminho, verdade e vida, e a gente diz, meu caminho não é caminho, ele é o caminho. Isso aqui que eu vivo não é verdade, isso aqui é uma mentira. Eu obedeço o pai da mentira, ele é a verdade. E isso aqui não é vida, ele é a vida. Essa decisão em olhar para Cristo e dizer, eu vou negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo, é porque olhamos para aquele que é a origem de todas as coisas e descobrimos que nós não temos de verdade vida. E quando lá em Gênesis 3 o homem peca e Deus vem e se encontra com Adão e Eva tentando se esconder na sua nudez, e ele pergunta quem foi que, Adão, o que você fez? Você comeu do fruto? Ele falou, foi a mulher. E aí, mulher, você comeu do fruto? Foi a serpente. E aí, serpente? Vai um jogando a culpa no outro. E ele fala para a serpente, você vai rastejar. E a descendência da mulher vai gerar alguém que vai pisar a sua cabeça e você vai ferir o seu calcanhar. Já a profecia sobre o aparecimento de Cristo, que já existia desde o princípio. Então, diz a serpente, essa é a sua sentença. Aí a mulher teria dores de parto, o desejo dela seria para o seu marido. Disse para o homem, maldita é a terra por sua causa. A terra agora vai produzir espinhos e ervas daninhas e você vai ter que comer a erva que dá na terra, que antes era para os animais, agora você vai ter que pastar. E você vai extrair dela com muito suor o teu sustento. Depois do pecado, esse mundo não é mais um mundo, um jardim criado por Deus, aonde Deus diz tudo que é bom e que deve e como deve ser cuidada essa terra. Agora é a decisão do homem que conhece o bem e o mal, e ele faz, a partir da ausência de Deus, na sua escolha de ser Senhor, o que vai acontecer com ela. Então a nossa vida é um caos. Esse mundo é um grande caos. Aliás, ele diz, se você comer do fruto, você vai morrer, tudo isso aqui vai acabar. E é o que acontece nos dias de hoje. Na verdade, estamos assistindo ao degringolar da existência humana, sua degeneração, a degeneração da Terra. Aquilo que tem acontecido é fruto de Gênesis capítulo 3. Ele vai se completar só lá em Apocalipse 18, 19, 20 e 21. Nós temos já toda a narrativa da história humana, desde o princípio até o fim. Por isso, quando a gente fala sobre esperança, olhar para essa terra ou pedir a Deus que nos dê esperança nessa terra, talvez seja um grande equívoco. Certa ocasião eu preguei na igreja sobre a esperança nessa vida. Aí eu comecei a perguntando qual vida você está falando. Porque se eu olho para esse mundo, em Gênesis 3 já diz que isso aqui ia acabar, desde o princípio. Isso aqui vai morrer. A morte entrou no ser humano por causa do pecado.
Só que a nossa religião nos ensina que nós vamos ser felizes neste mundo, vamos ser felizes nessa terra, que nós vamos mudar essa história. Tudo bem, Deus age, Ele cura, cura. Ele nos livra do mal, nos livra. Mas a gente morre e a terra vai acabar. Eu sempre brinco que nós estamos num avião em queda. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de fazer uma viagem longa de avião, e você tem lá a classe econômica, a classe executiva e a primeira classe, né? Eu sempre viajo de classe econômica, você vai sentadinho, mesmo que demore horas e horas, né? Já viajei mais de 20 horas indo para a Austrália sentadinho, as pernas inchadas. Mas quem vai de primeira classe, deita, horizontalmente, é uma cama praticamente, só que o preço é exorbitância, né? Chega a custar mais de 30, 40 mil reais, às vezes, dependendo da viagem, para ir de primeira classe. É muito, muito caro, impossível. Imagine que você esteja num avião que está caindo, e caem as máscaras, e você, todo mundo desesperado, e vem a aeromoça, ou melhor, a comissária, e diz, olha, a primeira classe está vazia, você não quer aproveitar? Você diria, que adianta eu ter a primeira classe, todo luxo, se o avião está caindo? Então, mas os cristãos pensam assim. Os cristãos, os evangélicos do Brasil, sairiam correndo para a primeira classe. Se fosse um evangélico, iria correndo para a primeira classe, dizendo que Deus o estava honrando, que ele estava deitando na primeira classe e estava curtindo aquele momento tão especial. Mas o avião está caindo. Nós estamos na Terra, que é um avião que está caindo. Cada dia que passa, nós estamos mais próximos dos últimos dias. Já estamos numa grande tribulação. Na minha ótica, nós já estamos na tribulação. Temos um agravamento do estado tribulacional a cada dia. De que adianta eu ter um melhor carro? De que adianta eu ter uma casa boa? Ou achar que agora a minha vida está resolvida enquanto o cenário ao meu redor está desabando? Enquanto eu vejo gente morrendo e pessoas se desesperando? Enquanto vemos gente morrendo de fome na Nição, na África, enquanto vemos pessoas com preconceito e gente sendo perseguida, escravizada, mulheres sendo vendidas como objeto sexual e crianças sendo colocadas como mercadoria para pedófilos. O mundo está caindo. E aí falar de esperança não é falar sobre vamos mudar esse mundo, nosso país vai ser um novo país. Não é isso. Até porque as escrituras já dizem que não é isso. Eu sei que minha rápida palavra aqui pode parecer um tanto quanto pessimista, mas ela é verdadeira. Então, Zé, aonde está a esperança? A esperança está em alguns lugares que talvez nós não damos tanto valor. Primeiro lugar, em nós mesmos, porque o Rei habita em nós. A esperança de que no meio desse caos Ele cuida de nós. No meio desse caos, a sua mão está sobre nós. Ele não nos tirou desse mundo de caos, mas Ele nos livra do mal. Há um dia em que Ele não vai nos livrar do mal aqui na Terra, mas vai nos livrar da Terra como um todo. O dia que a gente partir para a eternidade, aí Ele vai nos curar definitivamente. Esse vai ser o dia da nossa maior alegria. Nossos velórios cristãos deveriam ser uma festa e não um choro. E um até breve, porque daqui a pouco eu vou estar com você no reino celestial. Mas nós perdemos completamente a perspectiva da graça do Rei que habita dentro de nós e nos dá paz. Porque cuida de nós no meio da dor. E mesmo que ela não cesse, Ele é quem nos leva para o seu reino. A segunda coisa é que o seu reino também habita em nós e entre nós. A igreja é a grande irmandade de gente que carrega as cargas uns dos outros, que choram com quem chora e se alegra com quem se alegra, que anda mais uma milha que oferece a sua capa, aqueles que abrem as suas casas, como acontecia com Priscila e Áquila no livro de Atos, as igrejas perseguidas que os irmãos uns socorriam os outros, o partir do pão, o dividir as vestes. O segundo lugar da esperança é o reino já aqui. Ainda que num mundo em caos que nós estejamos, nós temos a alegria de sermos o povo de Deus, que vivemos e compartilhamos o seu amor. A alegria do Rei que habita em nós, a alegria do reino que está entre nós, a alegria da missão que nós podemos compartilhar. E por último, a alegria do reino eterno, a esperança do dia que nos encontraremos com Ele. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Espero que você possa renovar a sua esperança. Que a sua esperança não se baseie nas coisas finitas que existem nessa terra, mas sim no Rei que habita em nós, no reino que está entre nós e no reino que virá eternamente.
Que Deus nos abençoe, sejamos luz entre as trevas, sal nesse mundo e tenhamos a alegria de Deus mesmo em meio ao caos. Fique na paz. Tchau, Carlos. Deus te abençoe e até a próxima.